Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um Palavra à Mesa começa agora. Nesse momento, diante da mesa, nós convidamos você a se assentar para desfrutarmos de um tempo edificante para a glória do Senhor. Amém? Você é nosso convidado e agora nós entramos na sua casa, aí no seu lugar de conforto, para poder à mesa conversarmos sobre alguns temas relacionados à palavra do Senhor, dando continuidade ao tema relacionado aos 5 ministérios. Nessa manhã nós vamos falar sobre o dom de profeta e o dom de mestre. Esses dois dons são de extrema importância para a edificação da igreja, né? Mas, iniciando dessa forma, sim, vamos focar no dom profético. Nós podemos fazer rememorar a história dos profetas da Bíblia, que há muito tempo, assim, esse é um dom que era extremamente conhecido e mencionado. É um dom extremamente conhecido e mencionado ao longo da história bíblica, onde os profetas eles surgiam em tempos oportunos para trazer direcionamento de Deus, apontamento acerca de um futuro que estava por acontecer. E não somente isso, mas os profetas eles viviam um contexto de vida que honravam o Senhor em tudo. Porém, muitos dos profetas, eles vinham de origem simples, sem pompa, sem envolvimento com a alta hierarquia. Muitos deles não tinham uma formação própria, mas carregavam em si uma unção profética. Uma unção profética que era notória entre as pessoas, né? Vamos pensar que o termo profético, o termo profeta em si, logo traz ao nosso entendimento, à nossa memória, o entendimento de alguém que consegue apontar o futuro, que consegue visualizar as coisas futuras, né? O que seria diferente do chamado dom de palavra de conhecimento ou dom de revelação, que em muitos lugares se usam, apontando as questões de pecado, né? De certa forma, o profeta também era usado nesse sentido para exortar o pecado, para corrigir o pecador, né? E de uma forma individual ou de uma forma coletiva, envolvendo uma nação ou nações específicas, ou regiões, né? Bom, nós temos que pouco se fala sobre profeta na Bíblia antes do reinado de Davi, antes dos reis propriamente dito, né? Em alguns personagens bíblicos que a gente não tem como profeta, eles são pontuados como profetas, né? Antes mesmo dos período dos reis. No período dos juízes, haviam já alguns, mas não era dado tanta ênfase, pelo menos assim, historicamente, não se apresentam tão grandemente como, para não prejudicar
o sentido das coisas, é que todos os profetas registrados na Bíblia, na relação dos livros dedicados aos profetas maiores e menores, todos esses livros, eles são de pessoas que profetizaram a partir do período dos reis, e não durante os juízes ou ou antes de Israel ser uma nação, né? O próprio Moisés era um profeta, Enoque era um profeta, Abel era profeta, né? E tantos. Quando a gente vai ver que o Matusalém recebe o nome de Matusalém, profetizando acerca do nome dele, que o fim de todas as coisas viriam com a sua morte, né? Então, o dom profético é um dos dons mais envolvidos no teor da palavra, né? Onde tem um período que esse dom profético ele é silenciado no termo que a gente usa, que é o termo intertestamentário, né? O período intertestamentário, ou o período de silêncio de Deus de 400 anos, onde parou-se de ouvir ou de se ter a voz profética do Senhor, né, no meio do povo de Deus. Porém, com a vinda de Cristo, surge um profeta que vem o anunciando. O profeta, que era João Batista, anunciando a pessoa de Jesus, anunciando a vinda de Jesus, anunciando o reino de Deus, e na sequência Jesus também, como profeta, se manifesta sobre a terra, profetizando sobre muitas coisas que aconteceriam, sobre o fim dos tempos, sobre a projeção da igreja e tantas outras coisas. Jesus, ele surge como um grande profeta em seu tempo, claro. E deixando para nós essa unção profética, onde Jesus, a partir dele, então, se estabelece um tempo em que ele orienta, em Atos capítulo 1, os seus discípulos não sair de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E sendo revestidos de poder, ali o Espírito Santo derramado, toda a bagagem, toda a carga espiritual de dons, elas estão expostas ou inseridas na realidade da humanidade naquele tempo. O Espírito Santo é derramado. E acerca desse fator, nós entendemos que todos os dons, sejam os carismáticos, sejam os dons ministeriais, eles são concessão do Espírito Santo. Como concessão do Espírito Santo, entendemos que o Espírito Santo, ele é a grande ferramenta da igreja. Ele é o que, de fato, sela as pessoas e formando-se ou identificando ou adequando aquilo que nós chamamos de igreja. Por essa ferramenta, os dons distribuídos entre os homens, a igreja ela se aperfeiçoa e ela cresce. Ora, quando Paulo fala sobre o dom profético, né? Quando ele vai mencionar, no caso, a ação profética no meio da igreja, ele vai trazer como algo de extrema importância para que a igreja ela consiga caminhar na direção
daquilo que é realmente a vontade de Deus, né? Onde os profetas precisam estar ativados no meio da igreja, em meio a um momento profético, reunindo profetas e mestres. Deixa eu localizar aqui o texto. Paulo e Barnabé são separados para poder seguirem fazendo a obra e implantando a igreja entre os gentios. O texto menciona que profetas e mestres estavam reunidos ali, e estavam em oração, em jejum, e de repente o Espírito Santo direciona para que separasse Barnabé e Paulo para uma obra que Deus tinha para eles. Ora, a ação profética dentro da igreja, ela é muito importante, ela é fundamental para o desenvolvimento da igreja, e não somente para o desenvolvimento da igreja, mas para a saúde espiritual da igreja. Uma igreja que não tem o fluir profético, ela está fadada a seguir conselhos e direções e estratégias basicamente humanas. Porque não tem um direcionamento preciso e espiritual. Talvez alguns questionem e falem, mas por que profetas nesse tempo? E não faz sentido ter profetas, porque a Bíblia já está conosco. A Bíblia é um livro diretivo e básico acerca dos fundamentos da fé e da vontade de Deus. Ponto. Porém, o dom profético, ele atua na individualidade humana, nas gerações que se passam, trazendo em concordância com a palavra aquilo que é a vontade de Deus de uma forma específica. Uma coisa é Deus querer que a gente ganhe o mundo inteiro. Essa é a vontade de Deus. Outra coisa é sabermos de geração em geração qual é a vontade de Deus para usarmos os nossos recursos e talentos e dons e ministérios e força para poder cumprir esse propósito. Deus, ele tem interesse em tudo. Ele tem interesse na ordem dada inicialmente, nas formas como serão conduzidas e no grande momento de presentear, de galardoar, de reconhecer o árduo trabalho daqueles que se esmeraram em cumprir a sua vontade. Então, o ministério profético vale a gente entrar no argumento de que ele é totalmente diferente, ou ele é específico em relação ao dom da profecia. O dom da profecia, podemos entender que todos nós possuímos. O nosso poder da palavra, ela já tem um poder profético extraordinário, surpreendente. Então, ao decretarmos algo pela nossa palavra, isso de forma profética começa a agir pela ação do declarar das palavras, sejam palavras boas ou sejam palavras más. O dom de profetizar, ele, como ferramenta de direcionamento individual de alguém, como direcionamento de uma congregação X ou Y, como instrumento de expor pecados, deficiências,
necessidade de melhoria, também é extremamente importante. Nós temos que lembrar que quando o apóstolo João, escrevendo o grande livro de teor extremamente profética, que é o livro de Apocalipse, ele escreve as cartas às igrejas. Escrevendo cartas às igrejas ali, de uma forma profética, ele traça exortações, de uma forma profética, ele traça destino, de uma forma profética, ele recomenda e aprecia algumas questões positivas que eram identificadas nas igrejas. Ora, ali não é simplesmente cartas, mas ali é o dom profético sendo movido pela vida do apóstolo João para trazer uma orientação, um direcionamento às igrejas. Amém? Bom, isso pode acontecer ainda nos dias de hoje? Claro! Nós cansamos de falar que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. O nosso Deus, ele não muda. E se de um tempo dos pré-reinado a profecia funcionava de algumas formas, pós-reinado, de mais enfático, atuando nos livros dos profetas maiores e menores, tocando em nações, em reis e reinos, e no Novo Testamento, o dom profético, ele vem com uma autoridade, um poder e uma abrangência muito maior do que esse outro tempo. Porque no nosso tempo, o Espírito Santo ele é derramado. O Espírito Santo não está como Isaías fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele recebeu uma unção sobre ele. Nós podemos dizer, o Espírito Santo está em mim. Então, muitos desses homens sonharam viver o que nós vivemos. E reduzir o dom profético no tempo que nós estamos vivendo é uma deficiência gigante para a igreja. Sendo que, como o dom profético foi tão importante em outros tempos da história e outras gerações, no nosso tempo, o dom profético, ele é uma gigantesca ferramenta para a condução da igreja, para estabelecimento de destinos, para o desenvolvimento e para a edificação da igreja. Bom, porém o dom profético, ele não é simplesmente baseado como se fala, numa unção espiritual. O profeta, não estou falando necessariamente aquele que profetiza, mas o profeta de ofício, esse busca meditar a palavra do Senhor de forma extremamente intensa e profunda. O profeta, ele busca o conhecimento das profecias, dos mandamentos, das ordenanças, dos fundamentos bíblicos, para poder entender e discernir a palavra profética para aquele tempo. O profeta é um apaixonado pela meditação da palavra. Essa é uma característica do profeta de ofício. É uma das. O profeta de ofício é alguém que se move diferente das pessoas da sua geração. O profeta de ofício, ele é uma pessoa, às vezes, em muitos momentos, incompreendido. Eu não sei se você já passou pela experiência de receber uma informação e essa informação, ela te incomodar intensamente, te confrontar, te inquietar, porque sabe que aquela informação vai causar grandes rebuliços no meio, no ambiente, e
você ter que ficar calado até que o tempo de trazer aquela informação seja propício. Assim é o profeta. O profeta, em muitos momentos, ele está pensativo, observando, buscando discernir, entender, para transmitir a palavra que Deus tem lhe dado de uma forma coerente com o ambiente, no tempo que Deus tem para que se manifeste. Esse é o ministério profético, o ministério do profeta de ofício. Bem, falando desse tema, acerca do estudo, do entendimento da palavra, Jesus, além de ser reconhecido como profeta, ele também foi reconhecido como mestre. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ora, aqui um mestre fariseu procura por Jesus para entender algumas coisas, mas totalmente atraído pela unção que aquele mestre, Jesus, carregava. Ora, vamos entender um pouco sobre o que é um mestre. O mestre fariseu, o mestre judaico, ele passava por um processo de formação. Na sua infância, ele tinha que decorar toda a lei, ter decorado toda a lei. Na sua adolescência, ali, início da adolescência, ele já deveria ter decorado toda a lei e os profetas. Ele deveria ter, ali no início da sua adolescência, de cor toda a lei e os profetas. Ele tendo essa bagagem de formação, ele entrava num momento crucial da vida dele. Ele seria escolhido por algum mestre fariseu, que tinha uma quantidade de discípulos que ele poderia conduzir. E os demais que não fossem escolhidos retornavam para suas famílias para aprender a profissão dos seus pais. No caso, Jesus, ele não foi entre os escolhidos. E ele voltou para aprender o ofício de carpinteiro. O apóstolo Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, da mesma forma, não foram escolhidos e retornaram para seguir e aprender o ofício profissional dos seus pais. Os que eram escolhidos por um mestre fariseu para aprender, para continuar os estudos, esses eles aprendiam com esses mestres como criar doutrina ou como interpretar e aplicar as leis, as profecias, como fazer uso daquilo que eles aprenderam. Os demais que não foram escolhidos, eles não chegavam a aprender a doutrinar em cima da lei e das profecias. Bom, e esse era o caso de Jesus e de todos os seus discípulos, porque entre os seus discípulos não havia nenhum que era mestre na lei.
Quando nós mencionamos esse encontro de Jesus com Nicodemos, nós vemos Jesus sendo saudado por um mestre fariseu e sendo reconhecido por um mestre fariseu como um próprio mestre. E o texto deixa claro que o que faz ele acreditar que Jesus é um mestre são os sinais que ele estava produzindo. E quando Nicodemos ele afirma assim, fala: sabemos que és mestre da parte de Deus. Ele está deixando específico, eu sei que você não veio de Gamaliel, que você não veio de outro doutrinador da lei. Eu sei que você se tornou mestre pela ação do próprio Deus. Ele não foi instruído por algum doutrinador. Então você é um mestre da parte de Deus, porque senão os sinais que você faz não seriam possíveis. Ora, Jesus então ele se torna mestre reconhecido entre os fariseus e em vários momentos testado entre os fariseus para tentar ser pego em algum erro doutrinário que levaria a uma blasfêmia ou uma heresia. Né? Jesus, porém, vence os debates, vence os diálogos, trazendo uma doutrina totalmente saudável, pura, vinda daquele que é a própria palavra. Jesus, então, como mestre, ele transfere também, a mesma forma como ele transferiu o dom apostólico, ele transferiu o dom profético. Nele havia dom de mestre, e ele transfere dom de mestre para a sua igreja. Jesus alimenta a sua igreja com um dom de mestre. A pessoa despertada pelo Espírito, pelo dom de mestre, ela é alguém que, pela inspiração do Espírito, ela tem uma facilidade de entender as doutrinas bíblicas e de criar mecanismos para que as pessoas também entendam. Então, a pessoa que carrega um dom de mestre, ela começa a manifestar algumas características próprias, que é só quem carrega esse dom. É fato que o apóstolo vai ensinar, o profeta vai ensinar, o pastor o evangelista, todos vão ensinar. Porém, o mestre, despertado no Espírito, ele vai ter habilidades extra o ensino de todos esses outros. Então, o mestre, ele esmiuça, ele detalha, ele busca os detalhes da palavra e tudo para ele faz sentido e é extremamente importante. Jesus, então, ele é reconhecido como mestre e nos tornamos mestres pelo Espírito, pela linhagem, mestres da parte de Deus, assim como Jesus. Em muitos momentos, não por sermos doutrinados por doutrinadores, mas pela própria inspiração do Espírito, né? Nós nos tornamos doutrinadores da palavra e então mestres da parte de Deus. Ok? Ora, o ministério profético e de mestres estão extremamente próximos pelo zelo de cumprir exatamente o que seja vontade para Deus. Então, o ministério, esses dois dons ministeriais,
eles são extremamente essenciais na igreja para uma instrução saudável, entendendo a vontade de Deus e edificando a igreja do Senhor. Amém? Ora, esses dois ministérios são dons ministeriais, são dons que já são conhecidos, tanto no tempo antes de Jesus, já haviam os escribas, os sacerdotes, os doutrinadores, não é? No tempo de Jesus já havia os mestres fariseus, saduceus, haviam mestres ensinando, e o dom de profecia também já era conhecido. Nós vamos encerrar então nossa aula de uma forma básica sobre os dons ministeriais, e quero convidar você para o próximo domingo. Nós estaremos também falando sobre o dom pastoral e de evangelista, né? O dom profético e de mestre, eles surgem como parceiros da execução do reino. Eu vejo isso no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé estavam entre mestres e profetas e assim foram separados. Eu vejo que há uma comunicação muito próxima desses dois dons ministeriais e que eram dons já reconhecidos biblicamente no contexto cultural, já eram ministérios exercidos, não é? Não da mesma forma como se propõe, mas já eram conhecidos. Amém? Ficamos por aqui então nessa manhã, gratos a Deus pela sua participação. Você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, marque o sininho para que possa ser acionado quando tiver uma nova publicação, você ser acionado. Nos acompanhe todo domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos com a nosso encontro aqui, Palavra à Mesa. E assim, comente, faça comentários, curta, né, a nossa aula e deixe perguntas, questionamentos, dúvidas na caixa de comentários, ok? Estamos aqui à sua disposição para servir e, claro, cumprir o propósito do Senhor. Vamos orar e encerrar por essa manhã. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Pai Santo, graças são dadas ao Teu santo nome. Que o Senhor possa nos edificar, nos instruir na Tua verdade. Que nesse tempo os dons fluam através da sua igreja para a edificação do Teu corpo, em nome de Jesus.